Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Papo de Ogro especial. Eu sou Eduardo Leitão e hoje eu vou estar aqui falando a respeito da história verdadeira por trás do filme Invocação do Mal. Se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe este vídeo. Muitos filmes de terror afirmam ser baseados em histórias reais, mas nenhum é tão verdadeiro quanto o filme Invocação do Mal. Uma família que viveu numa casa assombrada durante toda a década de 70 conta a história em que se baseou o filme de James Wan de 2013. Os membros da família foram jogados para fora de suas camas, beijados por fantasmas durante a noite e até mesmo perseguidos pelo espírito de uma bruxa. Bom, nós vamos estar falando agora da história real que inspirou um dos maiores filmes de terror de todos os tempos e criou uma franquia bilionária. Então bora lá! Em 1971, Roger e Caroline Perron, junto com suas 5 filhas, April, Cindy, Christine e Nancy, mudaram-se para sua nova casa em Hughesville, Rhode Island. E se você já viu Invocação do Mal, você lembra muito bem o quão assustador é aquele lugar. Aquela árvore com aquela corda pendurada. Enfim, só a imagem do local já é suficiente para causar arrepios em qualquer pessoa. Mas o que estava por acontecer foi ainda mais surpreendente. Tudo começa quando eles encontram uma mensagem deixada pelos vizinhos na caixa de correio no primeiro dia em que se estabeleceram na nova casa. A mensagem dizia: "Não deixem as luzes apagadas nem mesmo quando forem dormir." E a família Perron ficou pensando, mas o que será que isso significa? Não faz o menor sentido, porque os vizinhos deixariam tal mensagem. Muito logo, eles iriam descobrir o motivo. Acontece que a história da casa já era conhecida por toda a vizinhança. Haviam diversas lendas envolvendo a propriedade, que era parte da casa de uma antiga fazenda. Diziam que soldados haviam sido sepultados em suas paredes e que talvez a propriedade tivesse sido construída em cima de um antigo cemitério indígena e que no século anterior uma bruxa havia vivido na propriedade. E essa bruxa cometera inúmeras atrocidades com todo tipo de pessoas, empregados, crianças, vizinhos que desapareciam, empregados da fazenda e toda a história macabra que rondava a nova propriedade da família, que só queria um lugar tranquilo para viver e assim esperavam viver uma vida feliz. Logo que se mudaram, as meninas então começaram a ter contato com certas entidades que apareciam em seus quartos. No começo ficaram muito assustadas, mas logo em seguida viram que se tratavam de bons fantasmas, que cuidavam dessas meninas, agindo até mesmo como babás, contando-lhes histórias durante a noite antes que elas dormissem e dando até mesmo beijos em suas testas. Os pais ouviam as histórias, mas não ficavam impressionados, é coisa de criança. Até que barulhos começaram a aparecer na casa, objetos mudavam de lugar, sombras surgiam pelas paredes, e foi então que os pais começaram a se dar conta que as crianças não estavam inventando aquelas histórias. Só que as assombrações que os pais viam eram bem diferentes das assombrações que as meninas contavam ter visto. Não eram aqueles fantasmas bondosos, mas sim fantasmas assustadores que quebravam objetos e desarrumavam toda a mobília da casa. As irmãs Cindy e Andrea contaram anos mais tarde em uma entrevista que diversos fantasmas apareciam em seus quartos dizendo serem aqueles soldados que haviam sido sepultados nas paredes da propriedade. Mas o mais assustador não foram estes soldados ou aqueles que desejavam boa noite com beijos na testa, mas sim o fantasma de uma mulher que vestia cinza e dizia que lamentava tudo e sentia muita melancolia por todo o tempo que vivera naquela casa, mas acima de tudo contava também do sofrimento que havia passado ali. Esta mulher, ou fantasma, de fato aterrorizou as meninas. De acordo com a lenda local, os vizinhos diziam que o fantasma de cinza era nada mais nada menos que o fantasma da bruxa Bathsheba Thayer, a mulher que eu falei ainda há pouco, que havia sacrificado diversas pessoas nessa casa e que neste momento, em 1972, estava então retornando para aterrorizar esta família que lá havia se estabelecido. Em um dos episódios que nós também vimos no filme, enquanto as irmãs brincavam de se esconder, uma delas decide ir para uma caixa de madeira, que não tinha como ser trancada, e
tampouco tinha ventilação. A caixa ficou trancada misteriosamente enquanto a menina lutava para sair e não conseguia, ninguém ouvia seus gritos, ninguém a resgatava. Até que meia hora depois, uma de suas irmãs encontrou esta caixa e a abriu, o que salvou a vida da menina. Ao que tudo indica, o fantasma da bruxa Bathsheba Thayer foi que trancou a caixa com a menina, porque a menina diz que ouvia esta voz de mulher dizendo que dali ela não iria sair. E os supostos fantasmas que no início pareciam amigos, cuidavam das meninas, não incomodavam, passaram a se tornar agressivos, a beliscá-las, maltratá-las, falando coisas horríveis e cometendo agressões físicas, mas nada se compara ao dia em que o fantasma de um homem apareceu e fez coisas tão terríveis a estas meninas que até mesmo nos dias de hoje elas se recusam a falar a respeito, tamanho foi o trauma. Dão a entender do que se trata, mas nós podemos apenas imaginar o que um fantasma masculino poderia ter feito de tão horrível a pequenas garotas indefesas. O trauma foi grande, e todos começaram a se perguntar por que é que esta família não se muda desta propriedade, por que não vão embora e deixam este lugar assombrado e sombrio? A resposta é muito simples. Todo o dinheiro que a família tinha havia sido investido nesta propriedade. Não tinham para onde ir, não tinham familiares em nenhuma outra parte do país. Tinham apenas aquela propriedade onde viver. Surgia o dilema: ir morar nas ruas? Mendigar? Ou lutar por sua propriedade contra estas entidades que queriam o mal desta família? Meus amigos, eu não os condeno. Eu penso que eu, nesta situação, apesar dos pesares e com todo o receio e terror que pairava no ar, sim, eu creio que eu talvez tivesse permanecido em minha propriedade. Afinal, fantasmas não devem ser algo fácil de se conviver, mas as ruas, o frio, a fome, creio eu, fosse muito pior. Imagine, um casal, suas crianças, tiveram que assim permanecer na propriedade. Claro que durante toda a década de 70 eles tentaram vender a propriedade, mas com a história vindo a público, em diversos jornais, em todas as mídias, o preço da propriedade despencou e era praticamente impossível sequer doá-la. Mas uma vez que a história era pública, o famoso casal de paranormais Warren, Ed e Lorraine ouviram falar e quiseram muito ajudar esta família, o que eles já haviam feito no passado com a propriedade, a famosa propriedade de Amityville, que também deu origem ao filme Terror em Amityville. Os Warren então foram até esta casa. Lá prepararam toda uma sessão para que se livrassem destes fantasmas. A sessão foi então conduzida no porão da casa com a mãe da família e o casal Warren, mas as coisas não correram bem. Os fantasmas, ao invés de irem embora da propriedade, se revoltaram e começaram a quebrar tudo, tendo até um terrível episódio em que a cadeira onde estava sentada a mãe da família, Cynthia, começou a flutuar, assim como vocês devem ter visto no filme. Aquela cena, dizem as testemunhas, que foi verídica, e a cozinha foi completamente destruída, com pratos, panelas, toda a louça sendo quebrada. E os fantasmas atacando as crianças ainda com mais violência. Mas foi também neste período que surgiu um fantasma inusitado. Uma outra mulher trajando um vestido antigo, da era vitoriana talvez, que tomava a vassoura da cozinha e começava a varrer. Sim, meus amigos, até mesmo um fantasma com mania de limpeza tinha nesta casa. E esta pobre família, família Perron, tinha que continuar lá vivendo. Até que no ano de 1980, após o fracasso da desobsessão do casal Warren, tão famoso, paranormais que haviam tido sucesso em tantos outros casos similares, lá falharam. Mas em 1980 eles conseguiram finalmente encontrar um novo dono para a propriedade. Tiveram praticamente que doar a casa, mas ainda assim empacotaram suas coisas e seguiram rumo a Georgia, o que é muito distante da propriedade de Rhode Island. Vale lembrar aqui, Rhode Island fica no nordeste dos Estados Unidos e a Georgia fica ao sul, bem distante, distante o bastante para esquecer todo aquele tormento. Mas pasmem, o novo dono da casa, que pretendia restaurá-la e vender, claro, fazer um lucro, passou uma única noite na casa, sendo que na metade desta noite ele saiu correndo, deixando suas roupas, ferramentas, carro, pedindo socorro e clamando por sua vida,
por tudo que havia passado naquela casa, embora ele jamais tenha descrito o que de fato aconteceu. Um outro ponto curioso é que após o lançamento do filme Invocação do Mal no ano de 2013, o atual proprietário da casa tentou desbancar e revogar todas as alegações das famílias que lá haviam vivido, principalmente aqui a família Perron e, é claro, com o endosso dos Warren, que validou toda a história. Este proprietário tenta até o dia de hoje desbancar a narrativa dizendo que isso não é verdade. O fato é que o preço da propriedade mais uma vez caiu. Ninguém quer comprar esta propriedade, ninguém quer alugar a propriedade ou até mesmo morar próximo, o que causou uma desvalorização em todos os imóveis da região. Mas pessoal, o que vocês acham? Havia de fato uma bruxa? Era de fato a casa assombrada? Como que essa família conseguiu viver nesta casa por mais de 8 anos ininterruptos, com tudo isso que acontecia? Enfim, deixem aqui os seus comentários e se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de compartilhar e se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos. Valeu pessoal, nos vemos na próxima vez. Qualquer barulho que vocês escutem, fiquem atentos. Valeu.